Boa noite, boa noite. É uma imensurável, indescritível, enorme satisfação receber hoje no Libélula Noturna do dia 27 de abril a querida Natália Moura, em que ela vai falar para a gente sobre essa meditação que em um minuto nos faz sair do piloto automático. Isso é maravilhoso, né? Então o meu nome é Carla Autuori de Lima, sou consteladora sistêmica familiar, terapeuta sistêmica também, atuo hoje em Brasília, mas online, à distância, em função da pandemia. Tenho café com terapia nos dias pares, segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã, no Instagram, no Libélula Constelação. Então, eu tenho a gratíssima satisfação em convidar a Natália Moura, que irá se apresentar com as palavras dela e a graciosidade que ela também tem. Então, eu vou convidar a Natália agora. Boa noite para todas essas pessoas lindas que já chegaram aqui: Maurício, Renata, Ivanise, Carla, Elisete. Nossa, quanta gente bonita. Natália Moura, estou te marcar o tempo, não é? Gisele também, boa noite, que grande satisfação, gente. A casa tá cheia hoje, né? Querida Olá, Natália. Como vai, meu tudo amor? bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Com a tua presença, mais ainda. Com o teu aceite, com o teu aceite, né? Obrigada. De você ter aceitado o convite, que não é só meu, mas é de todos que me seguem também no Café com Terapia. Viu? Obrigada. Então, Eu isso. que agradeço. Natália, eu já me apresentei e agora eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você? Sim. Quem é essa moça que vai falar para a gente sobre essa meditação que pode nos tirar do piloto automático em um minuto? Vamos lá, Isso a palavra mesmo. é Bom, contigo. obrigada mais uma vez pelo convite, o seu convite, o convite de todas as pessoas que acompanham o seu trabalho. Para mim é uma grande alegria estar aqui, né? E compartilhar, então, coisas boas, compartilhar simples exercícios que a gente pode fazer ao longo do dia. E por isso que a prática da atenção plena me encantou quando eu conheci, porque a base dela nós já temos, todos nós temos. A gente não Sim, precisa, né, de um estudo profundo, a gente não precisa comprar nada, a gente precisa apenas parar para meditar e para refletir em nós mesmos e na nossa respiração, que é a âncora dessa prática. Então, eu certo. sou a Natália, eu sou professora, sou pedagoga, né? Sim. Dou aula aqui na minha cidade. Sou Aham. professora particular também de reforço escolar, mas Excelente. também, ofereço essas práticas de atenção plena, né? Ou Uhum. práticas de mindfulness, como algumas pessoas conhecem, né? A expressão em inglês. A expressão em inglês. Isso, o mindfulness, na verdade, ele é oferecido em um programa de 8 semanas. Eu acredito que aquela sua convidada que você mencionou, esqueci o nome dela, tenha comentado isso com vocês, toda essa parte teórica do mindfulness, que é A sim Ângela um Bono. programa. A professora Ângela Bono. Isso, a É o professora nome Ângela, dela. É. isso, deve ter explicado isso para vocês, que Sim. é então um programa. Mas a minha formação, e também de acordo com o que eu acredito, nós oferecemos então essas práticas de mindfulness, práticas de atenção plena. Por que práticas? Porque são aulas semanais que a gente oferece, a pessoa pode fazer de repente às 8 e continuar ou parar. Só que o nosso objetivo é ensinar as pessoas a levarem tudo isso para a vida, que é o tema da nossa live. Sim, a propósito, Natália, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu quero falar para essas pessoas queridas que estão aqui hoje, de certo, tem convidados seus aqui também.
que eu conheci a Natália ouvindo uma live que ela fez com o professor Alexandre, que é quem tem um projeto muito interessante com aulas particulares. E nós estamos entrando, eu estou inclusive no projeto que chama Conexão Elite 4x2, que nós vamos oferecer um trabalho diferenciado de aulas particulares e com acompanhamento terapêutico também, né? E aí eu conheci a Natália numa live com ele, falando sobre isso, né? Mas eu olhei esse rostinho, eu olhei essa menina, né? Com essa voz doce e com uma segurança tão grande dentro de tudo que ela faz, né? E aí, Natália, a história que você contou de como é que você começou a fazer isso, né? Isso me impressionou muito. Me deixou, assim, impressionada na mesma hora, assim, quando terminou a live, eu entrei em contato com o professor Ligiane, falei, me dá o contato dessa moça. Eu quero fazer uma live com ela também. Estou esperando, já tem um tempo, né, Natália? Você ter tempo Verdade. para poder estar aqui com a gente. E aí, Natália, conta pra gente como é que foi isso. Como é que você nunca tinha ouvido falar, né? Como é Nunca. que foi essa história? Conta pra gente. Bom, eu comecei a trabalhar em um colégio aqui da minha cidade, um colégio da rede particular. E lá os meus alunos tinham aulas de yoga, né? As crianças tinham aulas de yoga 2 vezes por semana. E Nossa. eu, como professora dessa turminha, eu precisava acompanhá-los, né? Sim. E aí Educação chegou um infantil? dia... Era educação Oi? infantil? Era educação infantil ou era o Fundamental Não, 1? Fundamental 1. Tá. E aí, o primeiro dia, eu nem sabia, assim, na primeira semana eu não sabia ainda dos horários certinhos. E aí a coordenadora me falou assim, olha, hoje é a aula de yoga, tá? Você acompanha as crianças. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Como Vamos assim? lá. Vou conhecer hoje, né? Eu só, Sim. assim, eu via, né, as imagens das posturas e pensava que era exercícios e tudo mais. Eu falei, bom, vamos lá, vamos conhecer, né? Morrendo de medo. O que será isso? E aí, quando eu participei e terminei a aula, falei, gente, que delícia! Quando vai ser a próxima? Não quero E perder mais assim um. sim, É e tipo assim assim. Aham. eu conheci o yoga, né, primeiro. E aí a profissional que ministrava essas aulas, ela foi me conhecendo também ali naquelas práticas, nós fomos criando uma amizade também. E Ah, ela foi a minha grande... Isso. E ela que foi minha grande incentivadora para conhecer mais o yoga de início, né? E uhum. ela, não, Nath, você precisa fazer isso, você precisa conhecer. E eu falei, de fato eu preciso conhecer, porque eu não gosto de falar algo que eu não saiba, Claro. né? É tudo Eu. na vida, assim, eu falo, se alguém vem me perguntar, eu falo, olha, isso eu não estudei, isso eu não sei, eu não me pronuncio. E aí eu comecei a estudar, falei, não, vamos lá, vamos entender como que eu posso aplicar isso na educação, Aham. inicialmente. Então, eu fiz um curso de yoga para educação e depois conheci os benefícios do mindfulness da educação emocional, atrelado à atenção plena, dentro da educação. E aí, quando eu fiz esse outro curso, aí sim me apaixonei e vi o que eu deveria oferecer, né? Tá. Então, né, há essa diferença de práticas de yoga e práticas de atenção plena. O meu trabalho é voltado para atenção plena, mas foi a partir do yoga que eu conheci esse universo, né, a partir das meditações, de levar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, inclusive para as crianças. Que lindo E isso. aí, essa Qual é a profissional... faixa etária, Natália? Você dá aula de quê? Você é professora particular de quê? Então, as minhas aulas particulares eu ofereço de reforço escolar mesmo, tanto Só para tudo. crianças, isso, educação infantil e fundamental. Tá, tá. E aí, com as suas crianças, você conseguia fazer, ou faz ainda, a prática da atenção plena? Você tem um momento com eles dessa prática? Ah, sim. Então, nas aulas particulares de reforço escolar,
eu não tenho um momento destinado. Porque como o tempo é curto, né, para as aulas particulares, mas eu trabalho educação emocional junto com a minha prática. Ótimo. Então, até recentemente eu tive uma reunião de pais e os pais falaram isso para mim, sem... Eu até me pegou de surpresa. Eles falaram, mas acontece que a gente alcançou esses benefícios com a nossa filha porque você educa ela integralmente. E aí Ai, até mesmo elas... que lindo! Até eu me... e eu falei, nossa... E às vezes a gente nem percebe. E é o que eu Sim, falo, se aqui nós tivermos os professores nos acompanhando, sim, como que eu levo isso para as minhas crianças? Primeiro a gente tem que trazer para si mesmo. claro, Porque a gente vai levar para o outro sem perceber. Né? claro. Então, quando a gente conhece muito algo, ou conhece uma parte, mas vive aquilo, a gente leva sem perceber, né? Sim, é a própria postura nossa de vida, né? Eu fiquei 9 anos fora aqui de Brasília, né? Eu vim para Brasília, minha família veio, eu tinha 11 anos de idade, eu saí daqui com quase 50 anos de idade e fui morar em Porto Alegre, E lá eu já conhecia a constelação familiar, porque eu já tinha feito uma constelação aqui em Brasília, com uma pessoa muito, muito importante aqui, Suzane Dainer, se eu não me engano, é o sobrenome dela. Mas e deu, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu mergulhei de cabeça, porque me ofereceram o curso e eu já estava aposentada, me aposentei no Sul e desde então eu não estudo outra coisa que não seja constelação familiar e o olhar para o outro. Aí quando eu voltei agora para Brasília, os meus amigos das antigas dizem assim, você tá tão diferente, né? Tá tão mais suave, tá tão mais equilibrada, né? Eu falei, pois é, né? Porque é o que você falou. Como é que a gente vai conseguir tratar do outro se a gente não se tratou primeiro? Não é? Verdade. É isso mesmo. E E os pais aí... perceberam, né? Os pais da Oi? turma perceberam. Os pais da turma Sim, perceberam. sim, exatamente. Então, assim, nas aulas particulares eu não tenho um momento reservado, mas a minha prática de educação já envolve a educação emocional. E aí eu tenho as aulas próprias, né, para a prática de atenção plena. Eu tenho uma turma de crianças e uma turma de adultos. Olha, Isso, em um estúdio aqui da minha cidade, o Estúdio ah, Mandala. Um espaço ah, muito especial. parabéns, parabéns. E lá existem outras ações também voltadas para essa educação integral do ser humano e uma melhor qualidade de vida. Que cidade é Com vários essa que você mora? Qual é a sua cidade? Araçatuba, Araçatuba, interior de São Paulo. São Paulo, isso. Que bonito isso. Que olha, eu ainda não tinha ouvido falar numa escola que tivesse esse olhar de preocupação. Porque primeiro colocou oferecer para as crianças 2 vezes por semana aula de yoga, que foi onde você começou, né? Para mim, os meus olhos já brilharam, porque eu me dediquei para a educação infantil por 28 anos, né? Por 28 Sim. anos eu fui alfabetizadora. Então, mas eu nunca vi esse tipo. Eu oferecia prática de yoga para as Aham. crianças, mas assim, não era nada dentro de uma rotina, né? Era quando eles pediam e aí Sim. eu oferecia. Mas daí essa escola que você trabalhou, não sei, oferece, e aí foi o seu pontapé inicial, né? Isso. Na verdade, assim, esse início da minha profissão foi em um colégio particular e eles ofereciam essas aulas no contraturno para as crianças. Ah, Aí conta esse tudo. estúdio, esse estúdio que eu trabalho atualmente é um estúdio de arte e educação. Então não é uma escola em si, Que mas é ótimo. um lugar onde reúne vários profissionais para essa Sim. melhor qualidade de vida. Que lindo, que lindo, que lindo. Lindo. São espaços Lindo. e instituições muito especiais aqui na nossa cidade. Muito, muito. Eu tô E eu apaixonada. tive a honra, né? O Aham, privilégio de participar e fazer aham. parte desses lugares. Sim, nada é à toa, né, Natália? Não, Agora eu vou falar dentro da linguagem da sistêmica, né, da educação, do olhar sim. sistêmico. Nós estamos em lealdade inconsciente para uma busca de melhoras na nossa própria vida, né? Então, Uhum. certamente você tem uma lealdade
ancestral em busca dessa melhora. E você deve ser você deve ser a buscadora da sua família, né? Aquela que sai fazendo as coisas diferentes, né? Quase isso. Adivinhou. Como será, né? É, Que mas é bacana. isso. Ah, E a e gente como é que... também, quando a gente leva isso para nossa vida, né, desde que a gente nasce, e de diversas formas, a gente tem como levar o bem para o outro, né? Mas a Claro, gente vai atraindo pessoas assim também, né? sim. Então, assim, eu falo que para Automaticamente. mim foram oportunidades que Deus me enviou, sabe? Eu comentei até na live com o professor Alexandre, né? Muitas pessoas perguntam a questão da religião, o que eu sou cristã, posso participar, eu sou ateu, posso participar. Tudo depende do seu olhar, né? Então, assim, o meu olhar como uma pessoa cristã é que tudo isso que me aconteceu foram ferramentas de Deus para minha vida. Tá Para certo. alguém que não é cristão, de repente, pode achar que foi realmente assim a pessoa que foi atrás, que procurou, que atraiu. Assim, cada um tem o seu olhar para aquilo que chega até você. E aí, O Carl Jung já nos trouxe que isso também tem um nome, né? Ele dá um nome de sincronicidade, né? A isso, sincronicidade que a gente faz, que nos auxilia a atrair pessoas como você, por exemplo, a estar nessa live hoje, né? é verdade. Que você conheceu essa professora, você foi trabalhar nessa escola particular, não foi à toa, né? Não Não foi à foi. toa. Você encontrou E essa ela me professora, ensina até hoje. olha, Até hoje me ensina. Eu não sei se ela está aqui, eu não cheguei a comentar, como é que é o nome dela? visualizar. Ela se chama Ana Karina. Ana Karina Salles. Ana. Tá, ok, vai falando. Isso, ela Tá tá aqui. cheio de gente aqui. Que Se ela lindo! Que estiver, manda lindo! um A sala oi, tá Ana. cheia. A sala tá Minha cheia. amiga e Que professora. alegria. É que bacana. Se ela estiver aí, ela vai dar um oi. Então dá um oi aqui, professora. Que a Natália está. Olha que só. Não para de ter Não tem gente. como. Que lindo. Não dá. É, já Tem a cheguei Cris ouvindo aqui. que. Ó, a professora Cristina, que também é aluna lá do professor Alexandre, na nossa formação, que Sim. também faz parte daquele. Ela já está dizendo que já cheguei ouvindo o que eu tinha que ouvir. Ai, Cris. Que bom. Que lindo, que bom. Ô, Natália, fala aqui pra gente assim uma coisa. Antes eu queria fazer um combinado que era para ter feito no início e eu acabei esquecendo. É, Ah, a gente vai falar assim os primeiros 30 minutos e aí os 30 minutos finais, porque eu gosto de dedicar uma hora só, né? Não gosto de avançar, até porque amanhã eu tenho que estar cedinho preparando a live, né? É, e aí a gente deixa os últimos 30 minutos para as perguntas, né? As perguntas que as ótimo. pessoas tiverem para fazer. O que que você acha? Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem. pessoas? Perfeito. Então tá, Se tem eu uma. puder responder e colaborar, fico feliz. Claro que sim. Mas então, eu estou te interrompendo muito, mas também a gente está batendo um papo, né? Imagina. Ô, Natália, isso tem quanto tempo mais ou menos? Desde que você conheceu o yoga e adentrou aí pelo mundo da atenção plena? Olha, esse ano estão completando 3 anos. 3 anos. Parece pouco, né? Mas aconteceu tudo isso em três Não, anos. não é pouco, não. Não é pouco, não é pouco porque quando, por exemplo, eu estou envolvida com a constelação familiar desde 2019, né? E Uhum, parece que eu já estou há uma década, porque a gente se entrega tanto, a gente se conecta tanto sim, com os estudos, né, e a prática, que o tempo cronológico não tem peso verdade. nenhum, não é É verdade? relativo. Muito relativo. Sim, e Então, aí. porque na verdade, sim, a própria pedagogia, ela já é uma ciência que estuda a educação emocional, né? Não há educação sem você ter uma relação afetiva com o educando. Então, Sim. assim, essa prática de educação emocional minha já inicia lá desde o início da faculdade. E aí, mais voltada para a atenção plena, aplicando essa educação emocional, é essa quantidade de tempo que eu comentei. Mas se a gente for
contar aí, a gente tem outros anos para trás, mas tudo constrói. Na verdade, a gente não consegue marcar uma data, né, para as coisas. A gente vai, a cada dia a gente se transforma, a gente tem essa vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia, então isso tudo conta para quem a gente é hoje. Sim. Então, a gente marca uma data mais ou menos, né? Isso. É porque o ser humano necessita do tempo cronológico, né? O ser humano, desde o seu início, né, que precisou marcar o tempo, de alguma forma. Porque a gente se organizar, né? Se organizar, para se orientar, né? Para ter um marco, para comemorar, eu adoro comemorar, para comemorar, né? Então, assim, é necessário o tempo. Por isso que a gente fala do tempo, né? Por isso que eu perguntei quanto é, porque a impressão que dá é que você realmente já está envolvida com isso há muito mais do que 5 anos. Não ai, que lindo. É a sensação que dá, né? Porque você, de fato, você transmite isso, né? Você passa isso. Quando você falou que tem uma turma de crianças e uma turma de adultos que você faz essa prática. É isso? Exatamente. Isso. 8 semanas. E também tenho, deixa eu ver quantas. Eu tenho 2 famílias que eu atendo as crianças em aulas particulares de atenção plena. Aí não é de reforço escolar. Então, além da turminha de crianças no estúdio, também tenho famílias que eu atendo na própria casa. Certo. E agora com a pandemia, com todos os cuidados, etc, né? Sim. Aí a gente prioriza espaços abertos na própria casa, máscara, adapto, né, os exercícios, muitas vezes, aí a gente vai. Porque, na verdade, assim, eu até ofereci para essas famílias a gente ficar um tempo sem a prática ou ver alguma outra possibilidade, mas eles preferem que eu vá, porque as crianças também estão precisando muito, né, nesse momento. Porque até ajuda, né? E Natália, quais são, então, já que a gente entrou nesse assunto de que ajuda, né? Quais são os benefícios, assim, que você pode falar pra gente? Olha, os benefícios são esse. Conta pra gente, quais são? Bom, nós temos, então, vários benefícios que nós alcançamos, a gente sempre fala, né, de forma natural. Por quê? Porque a âncora da atenção plena, como a gente falou no início, é a nossa respiração. Sim, a nossa respiração. Muita gente fala, nossa, mas tudo bem, a gente respira a todo momento. Mas nós não paramos para prestar atenção na nossa respiração. Ou nós não paramos para dar a devida atenção a ela e a reconhecer como a principal ferramenta da nossa atenção, da nossa capacidade de realmente viver o momento presente. Então, se nessa prática a gente para se conectar com o momento presente, a gente para pensar a nossa respiração, prestar atenção na nossa respiração, fazemos alguns exercícios de concentração. Muita gente chega em mim e fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir participar da sua aula, eu não paro, eu sou muito elétrica. Eu falo, calma, a nossa aula não é inteira só parado, prestando atenção na respiração. Mas a gente usa música, a gente usa dança, a gente usa caminhar pelo lugar. Temos várias técnicas. Só que a atenção plena é um exercício para a nossa mente. Então, eu sempre falo, é a mesma coisa dos exercícios para os músculos. O primeiro dia é difícil, os primeiros dias são difíceis, mas com a prática você vai ficando habituado àquilo e aquilo vai fazendo parte de você. E aí você alcança os benefícios que nós temos. E quais são eles? Bom, o primeiro, que a gente sempre fala, é a amenização da insônia. Como assim, né? A gente parar vai influenciar no meu sono. Vamos lá. Nós passamos o dia todo, então, acelerando o nosso cérebro, utilizando muito o nosso cérebro. A gente vai ao banheiro, leva o celular, a gente faz comida ouvindo música, assistindo vídeo, né? E isso em alguns momentos a gente precisa, mas em outros não. E aí é que a gente vai percebendo e se autorregulando. Então a gente passa o dia inteiro fazendo isso, né?
dirige ouvindo música, às vezes fala no celular, o que é muito perigoso para si e para o outro. Claro. E aí, quando a gente vai dormir, a gente quer que o nosso cérebro magicamente só durma. E aí ele não vai fazer isso, porque ele passou o dia inteiro fazendo mais de uma coisa. Sim. Então, se você falar para ele, olha, vamos agora descansar, ele vai falar, vamos sim. E a outra coisa? Né? E o que mais que a gente vai fazer? E ele vai ficar lá, tipo, tucando, e até ele entender que é só descansar naquele momento, aí o seu despertador já tocou. E aí é por isso que a gente tem insônia. É bem Em assim. alguns momentos. Assim. Você sabe que quando você falou assim, a gente... Bom, primeiro eu quero agradecer aí os coraçõezinhos, pessoas, mandem muitos corações. E o Instagram vai entender que é um tema relevante, que as pessoas estão gostando, né? E aí vai chamando mais pessoas também. Gratidão pelos corações. Natália, quando você falou assim que a gente não para, né? Que no início é difícil. Eu costumo dizer nas lives do Café com Terapia, eu costumo dizer que a meditação e o autoconhecimento são duas chaves mestras para a gente poder ter uma vida um pouquinho melhor, né? Um pouco mais pleno, com menos tensão, a meditação. Sim. E quando eu fazia meditação, um dia sim, um dia não, uma semana eu fazia, outra semana eu não fazia, era aquela coisa assim, né? Até que eu comecei de fato a fazer. E é incrível, né? O cérebro, ele entende, é o que você falou. O cérebro, ele entende que é a hora da meditação. Mas se você for persistente, né? Se a gente for persistente, né? Porque você vai treinar, né, a sua mente para isso. É um treino, né? E aí, no início, você começa com 5 minutos, consegue ficar 5 minutos. Daqui a pouco você aumenta para 10. Eu já consigo ficar 20. Ah, que bom, que legal. Tudo daí é o meu tempo, assim... E eu não consigo ficar mais sem a meditação. Pelo treino. E a frase que eu trouxe pro final da nossa live é sobre isso. Oba! Quem que é o melhor, o top dos meditadores? A gente vai falar sobre isso, nessa frase que eu trouxe para você. Então, então você falou da insônia, que ajuda a insônia. Isso, esse é o benefício, assim, que eu falo que é muito tocante, que a maioria vem procurando isso, sabe? Eu não durmo, eu não desligo meu cérebro, ou eu não consigo me concentrar em uma coisa só. Essas são as principais reclamações. Mas é justamente por isso, pelo que nós fazemos com o nosso cérebro. E eu sempre falo para os meus alunos assim, e para mim mesma, claro. Tudo o que você falar para o seu cérebro, tudo que você quiser fazer, ele vai fazer. Uma vez eu vi uma frase muito marcante para mim, e eu tenho um plano de compartilhar isso até no meu Instagram, que eu ouvi essa frase e eu sempre me lembro dela, que dizia, nunca duvide do seu cérebro. Ou seja, nunca duvide de você. Mas por quê? Porque a capacidade do nosso cérebro, a gente não tem nem ideia da capacidade dele. Então, o que nós nos dispusermos a fazer, a gente vai conseguir. Certo? Só que aí na hora de dormir que a gente vê a forma como nós estamos fazendo tudo isso. Então, assim, não tem problema a gente ter mais de uma atividade. Eu, por exemplo, né? As pessoas podem até falar, nossa, mas ela tem atenção plena e é professora em escola, professora particular, né? Mas por quê? A gente precisa aprender a lidar com essas pressões normais da vida de todos nós, né? Agora, como eu faço isso? Então, a gente vai regulando, se autorregulando. E você vai percebendo os benefícios, assim, no seu dia a dia. Até gostaria de compartilhar com vocês em primeira mão. Opa! Em primeira mão. Saiu do forno? Um benefício. Saiu do forno. Compartilhei hoje com a minha irmã e agora com vocês. Que esses dias, olha como é bom. Como a gente começa a se conhecer quando a gente pratica a atenção plena. Final de semana agora, fui escolher um brinco pra sair, assim, pra
eu não lembro o que eu ia fazer, Tá, mas eu não ia dar aula. tá. E eu tenho, assim, as minhas coisas separadinhas. Os brincos de dar aula, que são os pequenininhos. Esse seria o maior. Entrou Por para a causa das lista 11. crianças? Por causa das crianças? É, e isso eu gosto de usar pequenininho. Eu já trabalhei bastante como cuidadora, como auxiliar de alunos com deficiência, então eu usava sempre pequenininho. Então Claro. eu tenho esses separados e os de sair, os grandões, porque cabelo curto combina, eu pensava, né? Sim. Aqui, E aí ó. eu tenho os brincos Aqui. grandes. Eu Isso! adoro, adoro. Lindo! Tá lindo em você. Esse E aqui aí eu eu tenho comprei na esses dois. Argentina. Sério? Lindo. E eu Ah, tenho os dois grupos de brincos. E daí eu fui sair. Boa noite, professor Alexandre. O ele nosso, chegou, ele a chegou, o nossa nosso professor ponte aqui querido. entre eu e a Ah, professora Carmen. querido professor. Sim, muito querido. O Olha professor só. chegou, meninas, a Lauren É, falando, né? Sim, aí você tem os professor, dois grupinhos de brincos, né? Os brincos menores sim, para dar aulas e os brincos maiores para passear. para sair, para passear. Isso. E aí eu fui, então, escolher o brinco para passear. Aí peguei um dos grandes, falei, ai, não, não quero, vou no pequenininho mesmo. Aí coloquei o pequenininho de sempre. E aí saí do quarto e já pensei, falei, opa, eu não peguei o grande, por quê? Ou seja, olha, o meu gosto mudou. Na hora eu já percebi. E eu falei, nossa. E aí eu fui analisar os meus dias anteriores, eu não estou usando mais os meus brincos grandes. E eu falei, ah, está na hora já de mudar um pouquinho isso. E aí eu logo já pensei, se não fosse atenção plena, eu não estaria reconhecendo isso tão rápido. Com Talvez nem certeza, reconheceria. com certeza, Não é com verdade? certeza. Sim, E aí eu totalmente. falei, uau. Então, assim, gente, para quem pratica muito tempo, para quem pratica pouco tempo, eu falo, a gente vai percebendo aos poucos e você vai descobrindo a sua mente, descobrindo você mesma. Vai. E isso é uma delícia, porque eu falei, uau, eu preciso compartilhar isso. Fantástico, Foi adorei, muito. adorei que você compartilhou com a gente. Sabe que eu passei por isso também há poucos dias, né? Há poucos dias Aham, me apareceu, me surgiu uma situação e eu gosto muito do elemento água. Gosto muito. Quando eu estou um pouco maravilha. angustiada ou em conflito, eu vou lavar uma roupa, vou lavar uma louça, vou mexer com água, vou Sim. tomar um banho. Né? Eu adoro tomar banho e imaginar a água caindo sobre o corpo da luz violeta. E porque me ajuda, me clareia, e enfim. Aí me aconteceu uma situação, eu pensei, aquela situação apareceu na minha cabeça, me angustiou, e na mesma hora fiz o Ho'oponopono e rapidamente eu conectei por que eu estava sentindo aquela angústia. Assim, que foi Uhum. automático, Natália. É bem o que você está E é dizendo. muito bom isso. É a prática, né? Do tanto que a gente pratica, que em algum momento vai sendo mais rápido, né? A gente vai se autoconhecendo com uma velocidade um pouquinho maior, porque a gente utiliza das ferramentas, né? O Mindfulness é Exatamente. uma ferramenta maravilhosa que a gente pode praticar em um minuto, é isso? Em um minuto, em alguns segundos, se você. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente está assim. Eu, como professora, às vezes eu estou preenchendo alguma tabela importante. A minha colega de trabalho acabou de entrar, a Tamires. Quando a gente está lá preenchendo aquele monte de tabela, e aí eu começo a perceber que o meu corpo está tenso. E aí eu paro, respiro, solto e volto. E aí meu corpo fica normalmente de novo, volto a preencher, daqui a pouco eu sinto de novo. Porque isso é uma prática constante. Não significa que eu ou você, por nós praticarmos já há um tempo, a gente não Sim. tenha tensões, a gente às vezes não tem assim momentos, né? De Claro! estresse. Não, a gente tem A toda gente hora. é ser Mas humano, né, Natália? A gente é ser isso. humano, cheio de falhas, né? É normal. Só que a gente tem, só que aí, como a gente conhece a ferramenta, a gente aplica a ferramenta e mais rápido a gente consegue sair daquele momento de tensão, não é assim? Isso. É a forma como a gente responde aquilo, né? A gente entende a diferença entre reagir e responder e a gente responde de uma forma mais adequada.
E isso a gente vai fazendo constantemente, todos os dias. E aí você vai vendo os benefícios disso ao longo do seu dia. Então a gente falou da insônia, do autoconhecimento, o que mais que eu posso falar? Sim. Da concentração. Então, com esse autoconhecimento, você mesma vai direcionando a sua atenção. Então, eu sei fazer agora o que eu preciso nesse momento. Ah, isso aqui eu posso fazer daqui a pouquinho. Aí eu coloco para depois e vou ajustando. Então, Sim. isso é muito libertador. Sim. Natália, tem uma coisa, o professor fala aqui, né? Respirar é tudo de bom, professor Alexandre. Tem os comentários anteriores também, mas que não deu para ler. Depois a gente volta. Porque eu costumo falar no Café com Terapia, assim, que olha, não é porque a gente começou a ampliar a consciência, porque isso é uma ampliação da consciência, né? Não é porque a gente começou a ampliar a consciência, não é porque a gente começou a praticar a meditação, né, que a gente já vai ser 100% tudo, né? Não é. A gente tem que se chicotear menos, né? E entender que tá ok, não consegui hoje, depois eu consigo. Eu vou me esforçar um pouco mais, mas sem ficar se chicoteando, sem ficar achando que eu vou praticar a meditação e aí logo rápido eu vou ter Eu estava lendo um texto hoje muito interessante, não, ouvindo uma palestra hoje muito interessante sobre isso, né? Que é sobre essa coisa de agora eu consigo ficar completamente no vazio, o vazio da minha mente. Não existe. Não, né? Não existe. A não ser aquelas pessoas que só se dedicam para isso 24 horas, talvez, né? Mas nós, pessoas comuns que trabalhamos, que temos que cuidar de casa, de filho, de gatos, né? A minha tá aqui. Eu vi! Era o meu chicletinho. Onde eu tô, ela tá junto. E se eu fecho a porta, ela vem para abrir. Aí eu já deixo ela aqui. E os animais domésticos, imagina. E as notícias que a gente escuta, que eu sempre dou a dica de selecionar o que você quer escutar, né? Então, assim, não é. A gente não vai conseguir. E outra coisa, nós somos ocidentais, né? Sabe assim, a mil, a gente acorda. Se não tomar cuidado, hoje eu não mais, mas quando eu estava ainda. Hoje eu estou aposentada, né? Os meus atendimentos são dentro de casa e tal. Mas na tua idade, que eu já tive a fase que eu trabalhei em 3 colégios em Porto Alegre. Então, assim, eu acordava ligada na tomada 220, não tinha para onde. Sonhava escrevendo, corrigindo. Exatamente. Né? Não tinha final de semana, né? E aí, enfim. Então, assim, querer que, de repente, você pare, sente, respire e que vai ficar zen, não vai, né? Não. Não, e o que você comentou sobre, deixa eu lembrar, esse autoconhecimento, isso é muito importante, porque sem a gente se conhecer, a gente vai aceitando tudo que vem, até mesmo de nós mesmos, né? Às vezes a gente não sabe lidar com os nossos pensamentos e a gente cria aquilo como se fosse a realidade, né? Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela me falando assim, ai, mas isso vai, se isso, não sei o quê, nananã. Ela começou com si, né? Si, tarará, e aí eu fui só ouvindo. Aí depois, no final, ela já estava falando aquilo que parecia que estava acontecendo. E aí eu terminei de ouvir e falei assim, olha, isso tudo que você falou tá acontecendo agora? Aí ela falou assim, não. Eu falei, viu? Você seguiu o seu pensamento e você começou já a ver a realidade como se tudo isso que você tá aqui estivesse aqui, na nossa frente, acontecendo. E não. Então, como que a gente lida com esses pensamentos que não vão parar de chegar? Né? É isso que a gente aprende, tanto com a educação emocional e através das práticas da atenção plena. Então, é por isso que é importante, é urgente para qualquer idade, qualquer pessoa. Nossa, e quando eu descobri que você treina com as crianças, olha,
os pais e as mães já te deram retorno, né? De que eles percebem, veem a diferença. Com certeza que sim. Olha que futuro melhor que essas crianças vão ter, né? De se Sim. autoconhecer já desde cedo, de conseguir controlar algumas emoções, né? Que normalmente a criança sai explodindo se ela tiver que explodir, né? Mas Sim, ela já tem essa consciência, ela já começa a ter essa consciência, né, Natália? Natália, deixa eu ler aqui um dos exatamente. comentários. Tem um bonitinho aqui Sim. da. Ai, não está descendo, desceu. Da Ivanise, que ela diz assim: que ela está assistindo a nossa live sob um lindo luar. E a lua está Ai, maravilhosa, que mas olha que delícia. lindo! Que Imagina! delícia. Olha, já dá para praticar agora aí, né? A atenção Pode. plena agora. E a Lauren comenta aqui, a professora Lauren, querida, que é do grupo do Conexão Elite 4K2, ela fala aqui assim que o Ocidente tem outro tônus. E a Cristina, a professora Cristina Ferreira fala: essa é minha meta, respirar, meditar e ficar zen. É isso mesmo. Sim. E a Ivanice também fala que muitas vezes julguei alguém, mas daí, me conhecendo, percebi que me identificava com aquela pessoa. É Sim, eu bem isso, acabei né, de ver esse Natália? comentário. É muito interessante, né? Às vezes a gente repara tanto assim a realidade do outro ou alguma atitude do outro, e como a gente não para prestar atenção em si mesmo, para olhar para dentro um pouquinho, a gente não percebe as nossas próprias atitudes. E aí, quando a gente começa a parar e perceber, prestar atenção, a gente então. Aí você descobre alguém que você falava, nossa, eu sou isso, eu consigo fazer isso. Eu tenho esse sonho aqui dentro de mim, já aconteceu com muitas pessoas, né? E até com as crianças, isso de identificar o que estava ali guardadinho, né? Escondido. Uhum. E isso é muito bom, gente. É uma experiência Demais, maravilhosa, demais, bom né? demais. É um mundo, mas eu tô assim, acreditando mesmo, porque o planeta é muito grande, né? O Brasil é gigantesco, né? Mas eu estou acreditando muito que os meus netos, se é que eu vou ter, mas as gerações dos meus descendentes, sobrinhos, né? Sobrinho, neto já tenho. Vai vivenciar uma sociedade melhor. Porque imagina que nós, hoje, no século XXI, no ano 2021, nós já Uhum. conseguimos viver primeiro uma tecnologia dessa, né? Que a gente consegue se falar com. Eu estou usando para aparelho de Sensacional. celular. Eu estou usando o aparelho de celular. Olha aqui, ó. Dá boa noite para todo mundo. Fala Ai, aí com a gente, Natália. e esses olhos? Azul e amarelo. Olha, fala lá. Ai, meu Deus do céu, Querida, que querida, fofa. querida. Demais. Mas Sim, então, a gente, então eu tenho mesmo não é uma ilusão, porque cada vez mais eu estou me aproximando de pessoas como você, esse grupo que o professor Alexandre conseguiu montar e que cada vez mais cresce, muito que são pessoas especial. do bem, sabe? Então, se a gente vai atraindo, a minha vizinhança é uma vizinhança que no iníciozinho eu estranhei, mas agora estamos Uhum, todos super bem. Entende? Então, assim, sim, então eu acredito mesmo que quando com crianças já praticando esse tipo de meditação, esse tipo de autoconhecimento, serão adultos melhores, né? E adultos sim. Eu melhores, sei uma sociedade melhor, né? exatamente. Uma vez eu vi uma publicação de uma pessoa, eu rodando assim no Facebook, aí vi o título, só a legenda, eu vi primeiro. Aí estava escrito assim: eu sempre temia esse dia, ou eu sabia que esse dia ia chegar e eu sempre temia esse dia, sabe assim, uma coisa assim. Sei. E aí eu sempre temia esse dia chegar, acho que era essa frase. Quando Aham. eu levantei a foto, era a criança indo para o primeiro dia de aula. Aquilo me chocou e eu Nossa, falei assim: meu Deus, como as nossa. pessoas estão vendo a escola, como É. as pessoas.
Sim. E aí eu pensei logo, se eu assisto somente os jornais que trazem só notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins, eu vou achar que lá fora só tem isso. Eu vou achar que os professores são apenas aqueles que agridem as crianças ou que abandonam a escola. Sabe assim? E eu Sim. falei, meu Deus. Não E é. aquele dia eu fiquei tão chocada e eu comecei a falar isso para as pessoas. Eu falei, gente, a gente tem que ter cuidado com o que nós estamos colocando aqui e aqui, Sim. porque é assim que nós vamos enxergar o mundo. Eu vou enxergar a partir do que eu tenho aqui dentro. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu me alimento. E aí, quando a gente tem essa atenção plena desenvolvida, a gente vai filtrando isso. O que entra para cá e o que fica ali, né? O que eu vou pôr para fora. Então tem todas essas relações. E eu lembro assim que eu fiquei muito chocada e comecei a pensar nisso. Foi antes de conhecer a atenção plena, inclusive. E depois eu falei, vou levar isso para as pessoas. Só que a gente descobre que já existem muitas pessoas que têm isso, que vivem isso e que também estão levando para outros. Então a gente acredita sim que uma grande parte das pessoas onde nós vivemos são pessoas do bem, são pessoas que têm essa vontade de levar coisas boas, cada um da sua forma, dentro da nossa imperfeição, com certeza, Exato. né? Enquanto pessoas, enquanto profissionais. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado e ter essa atenção plena em tudo na vida. O tema da nossa live é muito especial por isso. Muito especial. Sabe quando você fala assim das notícias na televisão, eu evito, né? Eu evito ligar a televisão na hora do almoço. É o pior horário, é a hora do almoço. E eu lembro que eu trabalhei numa escola em Porto Alegre que quando eu ia almoçar com os funcionários lá na sala de refeição, a televisão ficava ligada na hora do almoço. E eu dizia, gente, eu ali já tentando dar uma educaçãozinha, assim, uma consciência. Olha só, a gente tá assistindo essas notícias na hora que a gente está colocando a comida, o alimento para dentro, né? A gente está engolindo todos esses crimes junto, né? E eles me olhavam assim, lá vem a professora estranha, né? Eu era a professora Além estranha. de estar dividindo a atenção, né, Carla? A gente divide. Você come, ouve, conversa. Ouve aqui, conversa e cheira tudo, né? Mas aí as pessoas não. Eu não podia pedir para desligar a televisão, eu era minoria, né? Então era chato, então eu não tinha outro lugar para comer, só podia comer ali, né? Então foi um período assim ruim, sabe? Pessoas queridas, pessoas muito queridas, ainda bem que de repente chegava a bibliotecária e a gente começava a conversar sobre outros assuntos e aí ó, a televisão mudava para lá. Porque esse momento, principalmente o momento da refeição, o momento da refeição para mim, ele é muito sagrado. É a hora que eu vou me nutrir de alimento, né? Então é a hora. Imagina que eu como a comida que eu faço, né? Então eu produzo, eu faço a minha comida com essa atenção plena. Eu procuro fazer. Às vezes eu confesso que não é sempre não. Às vezes eu preciso ouvir uma live e a única hora que eu tenho é a tela. Não é sempre. Mas na maioria das vezes eu consigo. Então, assim, isso que você falou uma atenção plena para uma vida plena, que é o tema da live, né? Isso que você falou de ver que estão propagando que a escola é um lugar triste, um lugar ruim, é de chocar, porque nós somos educadoras e nós sabemos que não é assim 100%, né? Nós sabemos. Eu sempre falo isso, algumas mães às vezes vêm, né, me procurar, qual escola você indica, né, uma escola boa, e eu sempre lembro isso, retomo isso, né? Em qualquer lugar que nós vamos, nós temos pessoas ali que nós não conhecemos. Então não dá para eu saber se ela é uma boa pessoa, entre aspas, porque isso não existe, e uma má pessoa, sabe? Então, assim, nós precisamos ter cuidado com a forma que nós estamos olhando para fora. Então, assim, o que a gente alimenta é a nossa visão
de mundo, é como a gente vai entender lá fora. Claro, Claro, claro. a gente não precisa ficar assim, também achar que tudo tá ótimo, que não existem problemas. Não é isso. Mas Claro. apenas nós buscarmos esse equilíbrio, né? Esse Uhum. equilíbrio da nossa mente, da nossa atenção. Isso Isso, tudo influencia na nossa qualidade de vida, né? com certeza. Olha, tem um comentário aqui da Luciana Vanessa. Você conhece? É sua Sim, convidada? sim. É, ela fala aqui que é o Eu não melhor vi. investimento dos pais para os filhos. Qual, É Luciana? verdade. O da meditação ou o da educação? A educação é. O meu pai, ele dizia assim, olha, eu não sou de berço rico, não sou de berço de ouro, mas o que eu posso deixar para vocês é uma boa educação. O resto é Que com vocês. Então, é ótimo essa fala, né? É ótimo, está certo. exatamente. O resto é com a gente. Vamos lá, vamos lá. A educação foi dada, a alimentação foi dada, o teto foi dado, a roupa foi dada, a comida foi dada. Então, vamos embora. Agora é com vocês, né? Então, eu acho que é Exatamente. por aí A mesmo, né? atenção plena, elas falaram, né? Atenção plena, né? É. Isso. Sim, É um ótimo Ivanildo. benefício, sim, porque investimento, né? É. Porque se a gente tivesse conhecido, nós, né, Carla? Tivéssemos conhecido tudo isso desde criança, meu Deus! Imagina, imagina como nós estaríamos vivendo assim, É, o que nós estaríamos levando para o outro, de que forma que seria isso. Claro, a gente não claro. precisa ficar pensando nisso, mas aquela criança que tem isso desde pequena, ela vai viver isso assim plenamente em todos os dias. Ela não vai precisar de muito esforço, né? Às vezes a gente precisa de um esforço maior porque a nossa mente foi treinada de uma outra forma. A Para a gente gente mudar um pouquinho, A gente está existe. cheio de crenças limitantes, né? Uma quantidade de crenças limitantes gigantesca. A gente tem até que tomar cuidado quando fala de crenças limitantes, porque às vezes, até eu já fiz isso, eu assumo, tá? Eu já fiz uma live que eu falei de crenças limitantes, em que eu fui muito duro, eu acho, sabe? E não dá para ser, porque esses dias eu estava vendo, esses dias domingo, ontem, Uhum. terça, né? Domingo. Ontem. No canal Brasil, que é o canal 66 aqui em Brasília. No canal Brasil. Passa só filme nacional, né? E Ai, hoje, terça-feira, só filmes latino-americanos, às 10 horas da noite. E aí eu liguei na hora do almoço, já tinha almoçado, aí eu vou dar minha descansadinha, né? Liguei, eu ligo no 66 para ver filme nacional, se não for de violência. Se for de violência, eu saio dali e vou ver outra coisa. uhum, E estava passando um documentário dos Trapalhões. uhum. Você é da idade que pegou Trapalhões, assistiu os Sim, Trapalhões? conheço. E aí eles falam uma coisa, o Didi, porque hoje os sobreviventes são só o Didi e o Dedé, né? O Isso, Didi acho que só fala assim, olha, nós éramos quatro. Como nós éramos quatro, não foi ele que falou, não, foi o texto que é narrado pelo Lázaro Ramos. Vou pegar esse caderninho aqui. Nós éramos quatro. Então, quatro é como uma mesa, né? Tem quatro pés. Então, Uhum, primeiro morreu o Zacarias. Então, ficaram três pés. Já ficou uhum. meio. E aí, quando morreu mais um, que foi o Mussum, que faleceu, e aí pronto, você não tem mais a mesma energia, mais a mesma coisa. Então, assim, voltando à crença limitante, a pessoa é criada com aquela crença que limita ela de um monte de coisa, mas é a bengala, nós todos. Nós temos uma Sim, bengala que é uma crença limitante. A gente foi criado com aquilo, cresceu com aquilo. Aí, de repente, chega uma pessoa e fala, não, porque tudo isso aí, ó, não te leva para lugar nenhum. Pera um pouquinho, aí tira a perna da é. mesa. Tira. Não, não, não é assim. A gente Uhum. tem que ressignificar as crenças que nos limitam, né? Isso. Ressignificar. Esses dias eu estava pensando sobre isso, Carla. Hum, Será que o que é crença limitante para mim é para o outro, né? Às vezes não, às vezes para mim é uma crença limitante, né? E para isso, ele, assim, é uma filosofia de vida, por exemplo, isso aí, isso né? aí. E aí eu falei assim, bom, a gente talvez deva realmente repensar isso, né? Passa assim pela minha cabeça algumas coisas É, e eu é, fiquei pensando nisso.
E você comentou perfeito. Eu acho que Né? às vezes a gente... É isso que a atenção plena ensina. Entendi. Essa gentileza conosco, né? Comigo Sim, mesma. E também com gentileza. o outro. Né? A gente se julga Claro, muito, como você claro, havia comentado. Então, claro. assim, muito mais o outro. Então, Falta ter esse cuidado com tudo, né? Eu acho que sim. É quase que 24 horas de cuidado, ou 24 horas de cuidado pleno. É, Amados, estamos exatamente. chegando ao final da nossa Nossa, maravilhosa live, maravilhosa. Não vi passar o tempo. nem eu. Que oração? Deixa eu ver. Faltam 5 Nossa, minutinhos. É. tem uma nove. Sim, eu quero ler aqui uns comentários. Olha, a Tânia, você tem uma coisa para o nosso final que você prometeu. Tenho. Tenho Então, uma deixa eu ver aqui frase os para compartilhar. comentários. A Tânia Mayra, parabéns, Natália. Você é educadora futura que a sociedade e as crianças necessitam. Eu também acho. Parabéns demais a todas as pessoas Obrigada. educadoras que têm esse olhar atento e amoroso, né? Amoroso não só com o estudante, mas consigo também, né? O que você falou agora. Ser amoroso e gentil Exatamente. consigo, né? Deixa eu ver mais algum Isso. comentário aqui, peraí. E às vezes meu dedo aqui tranca que não Eu sobe consigo comentário. ver só dois aqui. Não, Verdade, minha três, os três. professora. Elisete fala, verdade, minha professora. Aí também fiquei. Tá, acho que é muito bom. Maurício fala, gratidão, outra pessoa fala também. Bernadette, gratidão. Nós que agradecemos Muito muito, muito, obrigada. muito a presença de todo mundo. Gratidão. Vou salvar no YouTube, vou mandar para vocês. Quem é do meu grupo do WhatsApp vai receber a cópia pelo YouTube. Quem é do Telegram também vai receber pelo YouTube e a Natália também vai receber uma cópia para ela exclusivamente do YouTube Opa, também, tá bom? Mas obrigada. conta. Obrigada a todos, gente, pelos comentários, pelo E da, carinho. da Tami Zonta, parabéns, Natália. Hum, Você não é só uma educadora, mas sim uma pessoa que vai além do muro da escola. Esse é o nome de um filme francês, hein? Além dos uau, muros da escola, maravilhoso. Eu concordo que lindo. plenamente. Obrigada, Samir. Então, Natália, fica com você as considerações finais e o que você Vamos tinha lá. para gente. Eu sempre, acho que todas as lives que eu participei até hoje, não, menos uma, quase todas, eu tirei frases desse livro para compartilhar. Ah, eu E vi na nenhuma. internet esse livro hoje. Ah, esse livro é Muito incrível. Ele incrível. apresenta o Mindfulness no programa de 8 semanas, inclusive. Tá. Ele vem até com um CDzinho. Então, Ah, assim, quem quiser adquirir é um ótimo investimento. E certo. aqui você encontra, assim, nossa, definições muito lindas do que é atenção plena, quais são os Tá. benefícios, né? E aprende Tá. até a praticar sozinho. Que Claro que com o ótimo. apoio é diferente, mas você consegue. Muito Sim. simples, uma Sim. didática muito legal. E até hoje, assim, não repetir frases. Então, trago mais uma aqui para compartilhar com vocês. E, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse rompimento dos hábitos que nos levam a perder a nossa qualidade de vida. O que tem a ver? Então, eles falam aqui. Os autores, vamos lá, vamos tentar falar inglês agora. Mark Williams e Danny Penman. Acho que é assim que eu já ouvi a pronúncia. Tá. Eles falam assim: a atenção plena nos encoraja a romper com hábitos de pensamento e comportamento que nos impedem de aproveitar plenamente a vida. Então, eu vou ler de novo. Que A lindo. atenção plena nos encoraja a romper com os hábitos de pensamento e comportamento que nos impedem de aproveitar plenamente a vida. Sim. Então, o que é atenção plena, gente? É a gente romper um pouquinho o nosso piloto automático, que Uhum. ele é ótimo em alguns momentos, ele é essencial, que a gente precisa fazer algumas coisas
repetidas e que se a gente erra, dá algumas coisas erradas. Mas em vários momentos da nossa vida, ele pode nos impedir de realmente viver. E viver com atenção plena. Eu sempre posto nas minhas redes sociais algumas coisas que eu vejo no dia a dia. Esses dias eu descobri que uma flor que eu amo, eu fui observá-la de perto e dentro dela existe outra flor. De uma cor completamente diferente. Eu não sei o nome, mas eu vou postar ainda. Guardei a fotinho para compartilhar com vocês. Então a gente perde, se a gente não tiver essa atenção plena desenvolvida, nós perdemos alguns detalhes tão lindos do nosso dia a dia, não é? Sim. Alguns recados aí que geralmente a gente até pede algumas respostas e às vezes essas respostas passam e a gente não percebe e acha que está sem resposta. Então, eu incentivo a você a buscar aí na sua cidade alguém que faça esse trabalho, que te ajude a desenvolver sua atenção plena. Eu gosto muito da atenção plena praticada de forma presencial, porque a gente tem alguns exercícios que precisam, algumas técnicas, precisam desse contato, e não contato o qual nós estamos impossibilitados nesse momento, mas algumas técnicas diferentes que no presencial a gente consegue, assim, de uma forma muito especial. Então, eu incentivo vocês. A maioria das cidades já tem profissionais assim. Que vocês procurem o que eu puder ajudar. Estou à disposição também. Muito obrigada pela participação de todos e do seu convite. Gratidão, Natália. Pessoas, a Natália vocês encontram então no @Natália. NataliaMoura.Benante. Isso, tá lá no postzinho, tá a fotozinha dela linda com o endereço dela, viu? Olha, as pessoas te agradecendo, é uma linda mesmo, foi show, gratidão, a presença demais. Já tá lá no... grata, Cristina, já tá lá no IGTV, viu? Olha, um beijo gigante no coração e até amanhã no Café com Terapia, às 10h30 da manhã. Nath, muitíssimo obrigada. Sem palavras para te agradecer. Eu que agradeço. Isso aí. Que agradeço. Natália é minha maravilha. É isso mesmo. Beijo, Elisete. Boa noite. Beijo a todos. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau.